O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 23, celebramos São Pio de Pietrelcina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, eu sempre digo e aprendi num curso de administração que eu já fiz no passado aí, para trabalhar na parte administrativa da província, que uma coisa é projeto, outra coisa é processo. O processo do projeto. Para nós estabelecermos projetos é fácil, é simples. É só eu chegar com uma caneta na mão, ou com áudio, e vou falando, vou escrevendo um projeto muito bonito, às vezes mirabolante, às vezes simples, projeto de evangelização, um projeto de uma empresa, enfim. Agora, quando nós formos colocar em prática este projeto, é que a corda aperta um pouquinho. Pois às vezes nós não vamos conseguir nem as pessoas necessárias, nós vamos conseguir num projeto, por exemplo, de uma construção, os insumos, o material necessário para aquilo ali. E às vezes vamos ter que readequar este projeto. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando Deus manda seu Filho na pessoa de Maria, na pessoa do seu sim, na sua palavra, no seu comprometimento, começou-se ali o desenrolar, o processo do projeto de Deus para a humanidade. Então, projeto de Deus sem processo, sem o anjo, sem Maria, sem o sim, sem a pessoa de Jesus, sem o seu ensinamento, não seria absolutamente nada, só ficaria em Deus. Mas Deus quis partilhar este projeto de vida, de aliança para com todos nós. E iniciou-se então um processo. E este processo, ele tem que ser verificado constantemente. E é isso que nós vemos aqui hoje um pouco no Evangelho de hoje. Jesus está checando o processo, está olhando o processo, como que está acontecendo o seu ensinamento, se as pessoas estão entendendo, se a comunidade religiosa que ele já fez, com os apóstolos, os discípulos, estão entendendo, estão compreendendo o que ele está dizendo. Então ele precisa estar perguntando, ele já está falando aqui que ele vai para Jerusalém, que os doutores da lei, os mestres da lei vão rejeitar Jesus, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. Então Jesus está aos poucos colocando esse processo na rua, está colocando o projeto de Deus dentro de um processo. E Jesus precisa então estar entendendo. Ele já falou bastante, já ensinou, e hoje é uma pergunta muito séria dentro do processo do reino de Deus. Pergunta muito séria. Quem é a pessoa de Jesus Cristo para esta comunidade? Quem é a pessoa de Jesus Cristo para você ou para mim? Quem é?
Às vezes, nós podemos estar confusos ainda. Às vezes estamos pensando que Jesus Cristo é glorioso, é só divino e não é humano. Às vezes a gente pensa que ele é só humano, não é divino. Às vezes a gente tem uma experiência meio de fachada da pessoa de Jesus Cristo, né? Isso incomoda o processo, o teu processo. Tem muitas pessoas ainda que são coordenadores, por exemplo, de comunidade, são padres, são bispos, que são muito arrogantes. Esta arrogância, essa prepotência humana, ela emperra o processo do reino de Deus. Ela não permite que o reino de Deus vá se fazendo, vá se construindo. A gente não faz experiência, por exemplo, viva da pessoa de Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado. Muitos vivem ainda o Cristo morto da Sexta-feira Santa. Estão compreendendo isto? Estão entendendo isto? E é preciso, como dizia um padre, um confrade meu, fazer experiência pessoal e, lógico, depois comunitária, social da pessoa de Jesus Cristo. Mas experiência mesmo, não é uma experiência qualquer. É aquela experiência de Paulo. Eu fui seduzido pela pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos nos deixar seduzir pela pessoa de Jesus Cristo nesse processo. Porque senão, em vez de eu fazer com que o processo desenrole do reino de Deus, eu deixo ele quieto. Fiz uma experiência miraculosa, linda e maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo. Nossa, estou muito bem e tal. Daqui a pouco, eu fiz outra experiência maravilhosa. A pessoa diz, mas que experiência é essa? Que experiência é essa que não te leva ao seguimento? Que não te leva a desenrolar, a desenvolver o processo do reino de Deus? Isto está errado, tem alguma coisa errada. Então é preciso nós estarmos cientes do processo deste projeto do reino de Deus. Precisamos estar participantes, precisamos ter clareza de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso essa clareza hoje de Pedro, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. É isso que nós precisamos de ter. Mas não só de boca, não só de teoria, de raciocínio, mas de coração, de vida, de vivência comunitária, de vivência pessoal na pessoa do Cristo Jesus. Pensa nisso, reza bastante e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.